Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos grandes coisas do Senhor entrando na tua vida, na tua casa, família e negócios. Eu oro em favor da tua saúde. O Jesus que cura, aquele que opera milagres, está tocando em você nesse momento pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Que você seja tocado agora pelo poder curador, pelo poder restaurador de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Jesus. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a toda doença física ou emocional, renda-se àquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Seja liberto, seja curado, receba vida, receba o toque de Deus agora, no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que toda injustiça, para que toda maldade, para que toda arma forjada contra nós seja quebrada agora. Nós quebramos completamente toda amarra espiritual. Quebramos a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária e declaramos por terra toda obra de inveja contra nossas vidas. Cobre nossa vida com o teu sangue, Senhor. Cobre a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Traga a tua paz, tua glória, tua vida, teu mover, Jesus, para dentro da nossa casa. Que a glória do Senhor entre neste lugar. Que a glória do Senhor entre nos quartos, que a glória do Senhor enche essa sala, que a glória do Senhor repouse sobre essa vida, no nome de Jesus. Vida de Deus, vida do Espírito sobre ti, vida do Espírito sobre tua família, vida do Espírito sobre teu trabalho. E nós oramos em nome de Jesus, que pessoas que chegaram aqui nessa oração, sem uma saída, sem um meio de sair desse problema, dessa dificuldade, o Deus que abre caminhos, o Deus que intervém, está entrando aí e eu libero uma palavra. Deus vai prover um escape, Deus vai prover uma solução, Ele vai trazer uma ideia, Ele vai trazer uma conexão, Ele vai trazer uma provisão especial. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus. E toda pessoa que estiver amarrada, presa espiritualmente, que ela seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre daquilo que está acorrentando ela, livre daquilo que está travando ela. Ela tem um grande potencial, ela carrega um dom, ela carrega uma palavra, ela carrega uma promessa, mas está presa. E nós oramos agora para que você seja livre. Nós oramos agora para que a unção do rompedor, a unção profética que traz aceleração, a unção profética que traz avanço, essa unção venha sobre a tua vida agora. Essa unção toque em você, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, doce amado Espírito Santo. Senhor, tu és o protagonista. Senhor, guia todas as coisas, dirige todas as coisas, movimenta as coisas, que vidas sejam tocadas, que lares sejam visitados. E nós oramos em nome de Jesus, para que toda carga negativa que essa pessoa está, que agora a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o peso que ela está carregando, e que todas as forças contrárias, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual contra o projeto de Deus, cesse agora. Em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tu dá ordens aos teus anjos para trabalharem em nosso favor. E nós declaramos, ó Deus, que tudo na nossa vida está conectado a Ti, está no Teu altar. Pedimos a Tua presença e pedimos o Teu mover, Jesus. Amém e graças a Deus. Pega a sua carta para Jesus agora
peço para o meu pessoal trazer a minha carta aqui agora também. Nós vamos levantar um clamor, em favor da carta que nós estamos apresentando a Deus. Nós estamos orando aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu gostaria que você levantasse a sua carta agora, a carta que você fez para Jesus, com o seu pedido, com a sua oração, com o seu clamor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento a minha carta para Ti, o meu clamor. Aqui está os desejos do meu coração, aqui está meus pedidos, minhas dores, aqui está minha casa, minha família, minha saúde, aqui está os desafios que eu tenho. E eu te peço, Jesus, abençoe, opera milagres, libera do Teu poder, Senhor, libera do Teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, nós colocamos no altar de Deus cada carta, cada pessoa que está orando junto conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui ao vivo junto com você. Essa oração da noite é uma oração especial, porque depois dessa oração nós vamos ter um culto a Deus. Depois dessa oração nós vamos ter um momento de louvor e nós vamos ter um momento de palavra com um grande amigo meu, que tem uma palavra profética, uma palavra do Senhor para compartilhar e abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Se você entrou aqui, talvez você entrou aqui em busca de só fazer a oração e sair, mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar contigo hoje. Então fica aí até o fim, porque Deus vai falar contigo poderosamente em nome de Jesus. E quando eu entrei aqui nessa oração, eu senti dores fortes na minha perna esquerda e também dores fortes na virilha, a virilha esquerda, virilha e perna esquerda. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra no nome daquele que cura, Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu oro agora pela sua cura total e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de Caldas Novas, que está aí ao vivo conosco nesse momento. Deus está te visitando com provisão. O cuidado de Deus está sobre ti. O cuidado de Deus está sobre ti. Você vai ser restaurada por Deus. Deus vai abrir aquilo que estava fechado, aquilo que você tem lutado, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Cássio, que está me ouvindo, ou a esposa do Cássio, ou alguém que é muito próximo do Cássio que está aí ao vivo. Deus está visitando você. Essas trocas que houve, essas mudanças que houve na sua vida, tudo foi por um propósito maior. Você pode não ter entendido o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando para o melhor. Confie nos planos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou uma pessoa também que está esperando uma provisão especial da parte de Deus. Ela está com um problema nos dentes e ela precisa fazer um tratamento. Eu creio que a provisão do Senhor está chegando até você. E eu quero liberar uma palavra, essa provisão vai chegar. Eu não sei se vai vir por meio judicial, se Deus vai tocar no coração de alguém, mas alguém próximo de você vai te ajudar. E você vai testemunhar como um milagre de Deus isso, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que pessoas que estão desconcertadas da vida, pessoas que andaram passando por aflições, que não sabem o porquê que tem passado por tantas coisas, a palavra de Deus para você é: Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma saída, não perca a tua esperança. Coloque a tua fé em Jesus, coloque a tua fé na palavra, porque a palavra não volta vazia. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, que está em Números capítulo 13, verso 31 e 32. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque essa é uma palavra que antes de eu ministrar para você, ministrou em mim, certo? Essa palavra, antes de eu ministrar para você, ministrou em mim. Números 13, 31 e 32. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O Senhor tinha dado uma promessa para todo o povo de Israel, para a nação. E a promessa era uma terra que manava leite e mel. E a promessa era linda, a promessa era maravilhosa, e era só alegria. Eles
dormiam sonhando com essa terra prometida e acordavam com a expectativa de que iriam ter a sua terra, o seu terreno, iriam construir as suas casas, iriam ter uma vida longe da escravidão. Mas o que eles não imaginavam é que nessa terra, nessa promessa de Deus, havia desafios. A gente, quando pensa no que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente vê os benefícios, a gente vê as alegrias, a gente vê os prêmios, a gente vê a abundância, a gente vê as coisas boas, mas a gente esquece que a terra que Deus nos prometeu é uma terra que tem desafios, é uma terra que tem gigantes. A Bíblia nos diz que Moisés mandou homens a espiarem a terra. E lá naquela terra havia tudo aquilo que Deus havia dito. Sim, havia muita abundância, havia muita terra para todo mundo. Havia, sabe, o melhor de Deus ali. No entanto, havia ali também gigantes, havia exércitos, havia inimigos, havia contrários, havia oposição. Só que eles nunca tinham pensado na oposição. Eles só pensaram na terra, eles só pensaram no fruto. Deus tem grandes promessas para a nossa vida, mas a terra não vai vir de graça. A promessa não vai vir de graça. Tem um preço para você conquistar. Tem desafios, tem lutas. Lutas que você talvez não queria lutar, mas que você vai ter que lutar. Sabe, eu aprendi uma coisa sobre lutas, e isso tem trabalhado muito forte no meu coração. Que tem lutas que a gente não corre atrás delas, mas Deus preparou elas para a gente. E Deus preparou elas para a gente, não só, sabe, para nos testar, mas essas lutas, elas fazem parte da conquista. E se você vencer essas lutas, se você manter as suas emoções em dia, se você manter a sua mente posicionada na promessa do Espírito Santo e independência de Deus, você vai experimentar o que Deus prometeu. Mas vai ter inimigos. Deus não tira os inimigos. Puxa, gente, seria tão mais fácil, né? Se Deus tirasse os inimigos do nosso caminho. Seria tão mais fácil uma vida, sabe, onde você só tivesse que construir. Sabe, ia ser tão lindo, né? A gente ia poder cantar aquela música, vai ser tão lindo. Mas a gente pensa, sabe, que tudo vai ser assim. O carro vai vir fácil, a casa vai vir fácil, vamos viver a promessa fácil, vai ser tudo fácil. Tudo o que eu preciso é construir, tudo o que eu preciso é trabalhar direito, tudo o que eu preciso é ser honesto, tudo o que eu preciso é ter caráter, tudo o que eu preciso é dar o meu melhor. E quando você entra no tempo da conquista, você vê que isso que você tem para dar é só uma parte. Porque vai exigir renúncia de você, vai exigir mais oração de você, vai exigir sabedoria que você vai ter que buscar do alto, vai exigir de você controle emocional, vai exigir de você uma boa cabeça. Caso contrário, você não consegue vencer as adversidades, você não consegue vencer o mal que muitas vezes já está preparado ali contra você. Quando eu meditei alguns dias atrás na história de Neemias, e ali Tobias, Sanbalate o perturbaram um monte, sabe, aquela terra, as ruínas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, estava tudo calmo, ninguém se incomodava com aquilo ali, com aquelas ruínas, com aquela terra esquecida. Mas então Neemias começa a reconstruir os muros e pronto. Levantou inimigos do chão, e esses inimigos começaram a guerrear, e começaram a armar, e começaram a difamar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não está crescendo, se você não está rumo à conquista, rumo a coisas melhores, você não vai ter oposição. Mas toda vez que você se mexer para conquistar algo que Deus tem para você, vai ter luta. E sabe, daí vem a história da águia. A águia, ela é majestosa, ela é governo nos ares. Mas a águia tem um inimigo que não é maior do que ela,
não é mais forte que ela, não tem garras tão afiadas como ela, mas a águia tem um inimigo que é traiçoeiro, um inimigo que ataca pelas costas, se chama o corvo negro. E o corvo negro vem e ele plana em cima das costas da águia e ele começa a bicar a cabeça da águia para desestabilizá-la no seu voo, para de alguma maneira machucá-la, para perturbar a vida dela. Eu nunca encontrei uma águia discutindo com um corvo. A águia tem que fazer o que ela sabe fazer. Aleluia! Você sabe o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar subindo. Essa é a palavra de Deus para você. A águia do Senhor tem que continuar subindo. E ela tem que subir tão alto. Ela tem que continuar prosperando. Ela tem que continuar crescendo. Ela tem que continuar avançando. E ela vai chegar num lugar tão alto, onde ela aguenta aquele ar rarefeito. Mas o corvo não. O corvo vai perder as forças. Ele não tem o suporte que a águia tem. A águia foi projetada para viver nas alturas, para subir alto. E o corvo então começa a perder as forças. E ele tem que largar a águia. Sabe como que você vai vencer os seus adversários? Sabe como que você vai vencer os inimigos que se posicionam contra você? É subindo cada vez mais. É crescendo cada vez mais. Deus não te quer estagnado. Deus não te quer abatido. Deus não te quer triste. Deus não te quer desistindo. O Senhor manda dizer para você e recebe aí como uma palavra profética para a tua vida. É tempo de você crescer. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Subirão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para o destino profético que Ele tem para você. Então, quando eu vejo aqui que Deus não me dá terras de graça, a terra que Ele me deu está cheia de gigantes, e que Deus sabia que algumas coisas iam dar errado. Deus sabia que eu ia ter lutas. Ele poderia ter me privado, Ele poderia ter me guardado, mas a pergunta é, por que Ele não me privou de algumas lutas? Algumas vezes eu disse assim para minha esposa, sabe, eu não queria briga com ninguém, mas uma coisa eu aprendi, que o nosso propósito, ele vai ser inconveniente para algumas pessoas. O nosso propósito, ele vai incomodar por si só os outros. E nós precisamos aprender a ser como a águia, não parar de crescer, apesar dos desafios. Vai existir oposição, vai existir maldade, vai existir gente para te criticar, para falar mal de você, vai existir gente, sabe, que vai tentar distorcer quem você é para os outros. Vai ter esse tipo de gente. Mas você não pode esquecer que Deus já programou tudo isso. Deus já tinha isso escrito no livro dos seus dias. E daí você pergunta, e agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar crescendo. O propósito de Deus para a tua vida é continua crescendo, continua avançando, porque Deus tem o melhor para a tua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Que quando eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho o suporte do céu comigo. Aleluia! Você tem o suporte do céu, você talvez não tenha todas as pessoas que você gostaria ao seu redor, você não tem o apoio de algumas pessoas que você gostaria do apoio delas, mas você tem o suporte do céu, e o suporte do céu é suficiente. Esses homens aqui precisavam entender isso, o suporte do céu é suficiente. Escreve aqui nos comentários, o suporte do céu é suficiente. Com quem Deus está falando aí? Com quem o Espírito Santo está falando? Com quem o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Glória ao nome de Jesus! Você recebe essa palavra? E se você está aqui, sabe, pela primeira vez, mesmo que você não seja crente, não vá a uma igreja, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados agora e dizer, Jesus, a minha vida é tua.
meu coração é teu. E a partir do dia de hoje, a sua vida nunca mais será igual, porque você vai ter a luz do Salvador aí dentro de você. É essa luz que está aqui em mim, e essa luz aí em você vai guiar você toda a vida. Ela não é fraca, ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que está nessa oração, que entrou aqui talvez pela primeira vez e que quer entregar a sua vida para Jesus, escreve aí nos comentários a palavra Jesus. Isso vai ser um testemunho público que você está entregando o seu coração para Ele. Vai ser um testemunho público de que a sua alma pertence a Ele, de que sua vida, o seu destino, você está entregando nas mãos de Jesus Cristo, naquele que está vivo, naquele que nos dá poder para vencermos as tribulações da vida, as adversidades. Amém? Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Amanhã pela manhã eu vou ter um anúncio muito importante. Amanhã pela manhã eu vou dar um anúncio muito importante às 6 horas da manhã, certo? Vai ser incrível. Também amanhã estarei em Curitiba, na Get Church. Vai ser algo incrível. Estarei indo lá semear a palavra, estar com os irmãos, orar pelos doentes, liberar uma palavra de fé, uma palavra profética. Amanhã à noite vai ser maravilhoso. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. Tá? Às 9 da manhã estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser um prazer te receber. Ok? Quero pedir a cada um de vocês que compartilhem não com 10, com 100, mas com 1000, com 2000 pessoas. Esses dias uma irmã me surpreendeu no comentário aí, ela disse que compartilhou para 1000 pessoas. Eu disse, uau, 1000 pessoas? Que coisa boa, 1000 pessoas, meu Deus do céu. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, faça isso e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e mais uma vez convido você, nós vamos ter uma palavra hoje, nós vamos transformar essa oração num culto, culto power, um culto cheio de Deus, um culto cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de louvor após a oração e depois vamos ter uma palavra profética e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta para Jesus agora nas mãos, nós vamos orar. E eu tive uma visão de uma mulher que tem um quadro em casa e ela tem 2 filhos. E eu vi um com calção azul celeste e o outro, estavam os 2 pequenos, um maior e o outro menor. Essa mulher tem esse quadro com ela, esse quadro é muito significativo para ela. E Deus está visitando a tua casa. Deus está tirando a dor que você carrega e o Senhor vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus. Pega essa palavra como uma palavra profética em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Daniel, que está aí me ouvindo. O Senhor te visita, Daniel, e o Senhor vai te dar uma saída na tua empresa. Em nome de Jesus eu libero essa palavra, uma saída o Senhor está dando. Amém? Nós vamos orar. Pega a tua carta aí, a carta que você fez para Jesus. E se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno. Tá? Quiser baixar essa, é gratuitamente para você baixar lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Você pode baixar lá no meu site, certo? É gratuito para você baixar. E se não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem, pega uma folha de caderno mesmo, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Nós temos orado, nós temos apresentado no altar de Deus. Aqui há intercessores de todo mundo comigo.
E eles se reúnem comigo nesses horários, exatamente nesses horários eles se reúnem comigo. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti cada carta, apresentamos a Ti nosso pedido de oração, apresentamos a Ti no altar as nossas petições, o que fluiu do nosso coração, a nossa intenção, o desejo do nosso interior. Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos e oramos por respostas, oramos por uma intervenção do céu, oramos para que cesse completamente o ataque do inimigo e declaramos por terra aquilo que vem para nos afrontar, aquilo que vem para tentar nos desanimar. E nós cremos, Jesus, no Teu poder, na Tua justiça. Nós cremos, ó Deus, que não há Deus tão forte como o nosso Deus. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso, e nós liberamos uma palavra agora: nenhum mal permanecerá de pé. Nós declaramos por terra agora tudo aquilo que vem para contrariar, tudo aquilo que vem para pesar, tudo aquilo que vem para trazer perdas, e nós oramos em nome de Jesus: mal caia por terra, no nome de Jesus caia por terra. Apresentamos a Deus nossos pedidos e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E oramos por cura, cura no sangue, cura na pele, cura de câncer, porque cremos que Jesus Cristo cura, é Ele que cura, nossa fé está nele. E oramos agora, Senhor, por provisões especiais, por milagres, por solução de problemas. Também, Senhor, para que coisas se resolvam, problemas sejam solucionados, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ter um momento agora de louvor, de adoração. É como eu disse, vamos transformar num culto agora, certo? Vamos ter um momento de louvor e depois uma palavra que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito, e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor, e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja, toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, Tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em Ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual
que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha, ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida. E se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está. Se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória, Deus já disse, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar
em oração, você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você: trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que certa feita eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra, certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu. E não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem o milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse, vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora. Só que você tem que estar na mesa, você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho, mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para, não desiste. Não é tempo de você retroceder, não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta,
Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da Academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender, você vai ser treinado. Em 1 ano, sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo, use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então, não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo. Além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito
Comecei a fazer a campanha onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada, que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa. Senhor, libera das Tuas bênçãos, toque-os, Espírito Santo, e aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela. E aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares e que vidas sejam transformadas e que salvação entre nesse lar. E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais.